Olá, vamos falar de coronavírus, como sempre falamos todos os dias nessa bate-hora e neste bate-local. Hoje a gente tem uma convidada super especial para a nossa live, que já chegou, primeiro a entrar, professora Elis Monteiro, bem-vinda. Daqui a pouco eu lhe chamo para conversa, ela vai nos falar sobre fake news e como operam os monstrinhos que ficam ali dentro do telefone da gente. Mentira, não fica no telefone não. Mas como que ficassem dentro do telefone da gente, operando ali os algoritmos e como é que tem gente usando isso para ganhar dinheiro, como a gente ouviu já com o Gilberto Scofield e com a Beatriz Buarque ontem. A gente vamos aqui, como a gente sempre faz, conversar um pouquinho. Elisa, meu amor, bem-vinda. Margarida, bem-vinda também. Cristina Nabuco, um monte de gente aqui na live. Eu vou deixar aqui na tela a primeira imagem de hoje, que é uma imagem importante para a gente. Obrigado a vocês todos por chegarem, por nos fazer chegar a 4.000 seguidores. Só um minutinho, Pede. Tá. Não sei. O que você quer fazer? Subir um pouco, tá? Você tá muito pra... Aê, doutor. Bom, já fui corrigido aqui pela diretora, na posição aqui da tela. Eu queria agradecer a vocês todos, porque nós chegamos já a mais de 4.000 seguidores. Vamos continuar nessa campanha para passar dos 5.000, para a gente poder fazer aquelas coisas novas que o Instagram deixa, subir setinha, colocar link, mostrar outras coisas mais. Obrigado a vocês, a campanha é de vocês e a gente também está nessa juntos. Bom, vamos começar como a gente sempre faz, falando de números. Os números da pandemia. O total de confirmados no mundo está chegando muito perto de 10 milhões de pessoas. Os Estados Unidos chegando bem perto de 2,5 milhões de casos confirmados. Segundo a Fiocruz, o Brasil já tem 1.233.475, possivelmente chegaremos a 1.250.000 de hoje para amanhã, 40 mil casos novos de ontem para hoje, então com certeza passaremos desse número. No mundo já morreram 491 mil pessoas, quase 500 mil de pessoas já morreu. Nos Estados Unidos, 124.891 pessoas faleceram e a gente tem, segundo a Fiocruz também, 55 mil mortes no Brasil já acumuladas, com mais 1.000, somamos de ontem para hoje, mais 1.158. Ou seja, a gente vem mantendo um patamar, quer dizer, a gente não está descendo a ladeira, a gente subiu e ficou lá em cima, por incrível que pareça. Essa é a situação que parece estar acontecendo hoje em dia no Brasil e várias discussões, como sempre, locais pedindo abertura, gente pedindo para abrir antecipadamente. Hoje, o sindicato dos bares e hotéis do Rio de Janeiro botou uma carta aberta ao prefeito solicitando a reabertura antecipada de restaurantes e bares. Além disso, que se possa fazer no Rio de Janeiro o que já se fez em outros lugares do mundo, com a utilização das calçadas e das vagas de estacionamento em frente aos estabelecimentos para a colocação de mesas com o distanciamento social adequado. Isso pode ser uma ideia até interessante, porque vai diminuir o ajuntamento de carros, enfim. O problema é saber se está na hora de fazer isso no Brasil. A gente só continua subindo os números, a gente não vê número caindo. Tá certo que o Brasil é um país continental, tá certo que temos enormes diferenças entre lugares, porém, os números ainda não estão em queda constante para a gente pensar nisso. Bom, e uma foto hoje me chamou muita atenção, Foi essa foto aqui, olha. BRT no Rio de Janeiro. A prefeitura baixou uma norma dizendo que dentro dos ônibus as pessoas só podem andar, só pode ter um passageiro a cada 2 metros quadrados. Então, a norma foi escrita, publicada, os empresários marcaram os devidos locais no chão dos ônibus. Gente, vocês acham que ia dar certo? Alguém acreditou nessa história? Tão de brincadeira, Só pode ser tão de brincadeirinha. Achar que a galera não vai lotar o ônibus para esperar o próximo, porque ali só pode entrar um a cada 2 metros quadrados. Se não tiver fiscalização e fiscalização rigorosa com multa dos dois lados, não vai funcionar, gente, não vai. A gente conhece, a gente sabe. Porque olha só, alertas pelo mundo inteiro
estão sendo dados. Na Alemanha, a Alemanha, a gente comentou ontem, teve que isolar alguns blocos de apartamentos, verdadeiros pequenos bairros, por conta de contaminação basicamente de pessoas que trabalhavam em fábricas de processamento de carne nessa região da Alemanha, perto de Berlim. Só que lá é o seguinte, fecha mesmo, fecha com cerca e a galera fica presa lá dentro. Na Itália, a Itália teve que mandar soldados para o sul do país, para Nápoles, onde um conjunto de prédios, de apartamentos, que foi invadido e é moradia ilegal de imigrantes, se tornou um foco de transmissão do coronavírus e teve que ser isolado. Houve uma reação violenta desses moradores e as tropas federais italianas tiveram que ser deslocadas para lá. Nos Estados Unidos, a coisa não está muito fácil, não. A novidade de hoje aqui na Flórida, agora à tarde, né? Qual foi a novidade? Os bares foram fechados. O governador Ron DeSantis já tinha avisado que, já que os bares tinham sido autorizados a reabrir na terceira fase de reabertura do estado, desde que mantivessem ocupação de no máximo 30% dentro das suas instalações, distanciamento social entre os fregueses. Gente, vocês acham também que ia dar certo? Alguém acreditou nisso, mesmo sendo nos Estados Unidos? Quem vai no bar, não vai no bar para ficar sentado no lugarzinho marcado, né, gente? Vai ficar muito pouco provável que isso aconteça. Porém, o governador Ron DeSantis achou que isso ia acontecer e já que não aconteceu, ele respondeu fechando os bares da Flórida hoje. Ou seja, isso é um sinal. Se a gente pensar no que aconteceu ontem em Lisboa, o recrudescimento das medidas de restrição na região metropolitana de Lisboa por aumento do número de casos, isso são sinais de alerta para que a gente não caia nessa arapuca. Temos que reabrir com consciência, com educação e principalmente sabendo se as medidas vão ser cumpridas. Não adianta você botar no papel e achar que o ser humano vai cumprir por boa vontade. Não vai dar certo. Agora, vamos começar aqui, vamos esquentar a sessão de fake news para chamar a professora Elis Monteiro. Olha, essas são ótimas. Duas fantásticas. Uma, obviamente, do nosso querido agente laranja, né? Presidente Donald Trump. Donald Trump deu uma entrevista na Fox News, quase que na sua própria emissora, né? Que ele só vê Fox News, para dizer o seguinte: olha só, se a gente não testar, a gente não tem caso. Por que ele está testando demais, gente? Segundo ele, 30 milhões de testes são testes demais, por isso que os Estados Unidos está crescendo o número. Gente, sabe qual foi eu ouvi uma resposta no Twitter hoje fantástica. Então quer dizer que se eu achar que está chovendo, botar a mão para fora e não molhar, não está chovendo. É quase isso, né? Fala sério, cara. Mas do presidente Trump tudo é possível. Olha, essa vai virar fake news. No Congresso, na Flórida, no Senado da Flórida, lá no Congresso, reuniu-se um grupo de manifestantes contra o uso obrigatório de máscaras. Porque, afinal de contas, essas máscaras estavam impedindo que o ar, o sopro de Deus entrasse nas pessoas. Gente, isso é demais. Dizendo que as máscaras são de origem satânica, né? E contra as normas de Deus. Porque, afinal de contas, Deus soprou o sopro da vida no ser humano. E, portanto, se usar máscaras, estaremos indo contra as ordens de Deus. Gente, a galera foi lá. Não precisa nem lembrar o que está escrito na camiseta da moça aí, né? Ó, tudo ali junto. Então, essa vai virar fake news com certeza. E para falar de fake news, eu vou chamar para conversa a professora, a mestra Elis Monteiro. Deixa eu ver aqui, cadê ela? Tá aqui, ela foi a primeira a entrar hoje. Muito pontual, professora, é um negócio terrível, dá aula, tem horário certinho, é um negócio complicado. Não é que nem a gente, não. Estou esperando ela conectar. Olha a mestra aí, gente. Oi, Doc, que saudades. Também. Né? Como é que você tá? Tudo bom? Tá nos States? Estamos por aqui, todo mundo em casa, todo mundo trancadinho, fazendo... A gente também. Você gostou a gente está quase 4 meses trancados em casa. Você gostou essa da máscara? Vai virar fake news, né?
Com certeza vai virar, mesmo porque a máquina de fake news do Trump é, talvez, hoje, a mais eficiente do mundo, né? Vou lhe falar uma coisa, dizer que máscara é de origem satânica, realmente, essa eu não esperava. Me pegou de surpresa até, viu? Mas não me assusta em nada, eu tenho visto isso todos os dias. Hoje eu vi um vídeo, vou mandar para você depois, é um vídeo assustador, que fala que obrigar uma pessoa a usar máscara é tirar a liberdade dela. Né? Porque ela tem o direito de não usar máscara, ou seja, ela tem o direito de se expor ao que quer que seja. Não, se ela usasse a máscara, isso é pior ainda, porque se ela usasse a máscara para se proteger de alguma coisa, eu até poderia, vamos dizer, vamos conversar sobre o assunto. Né? Dizer, olha, o senhor não está se protegendo. Mas não, é pior, porque ela não está protegendo os outros. Os outros. Isso é que é o grande problema. Né? Esse é o grande problema. Quem usa máscara, ele protege a sociedade, ele não está se protegendo da doença. Né? Ele está se protegendo é uma falta de noção de comunidade também. Então, não é só a sua liberdade, você está tirando o direito dos outros de se proteger. Como falou a Catarina, liberdade de matar o outro. É quase isso, viu? Se for levar o pé da letra, dá para a gente acusar os caras de tentativa de homicídio daqui a pouco. Né? Exatamente. Porque realmente isso é uma coisa. Mas olha só, eu quero aproveitar todo o teu expertise para falar de uma coisa. A gente vem falando sobre fake news essa semana. A gente começou conversando com o Scofield, né? Conversamos ontem com a Beatriz Buarque. Falando sobre não só essas maluquices, mas principalmente a grande dificuldade que a gente tem, digo a gente, o público em geral, é entender como é que essas coisas acontecem. Né? Eu vou contar um trabalho muito interessante, acho que eu já te comentei contigo, que saiu há 2 anos atrás, dizendo o seguinte: nos Estados Unidos, no Twitter, 65% das mensagens trocadas sobre vacinas, sejam a favor ou contra até, ou são vindas de robôs, de bots ou de trolls, e que vem da Rússia. Ou seja, é uma maluquice assim, sem pé nem cabeça. Aí são as fazendas, né? São as fazendas. Mas que diabo é essa história de bot e troll? Para a gente começar a conversa e entender o que é isso. São os robôs, são as fazendas de bots. Na verdade, a Rússia é um dos polos de fazendas de bots. A gente no Brasil também tem, Luiz. O leste europeu tem alguns países com fazendas de criação de robôs, né, de bots. Aqui no Brasil, a gente tem identificadas algumas fazendas. A gente fala fazendas, são algumas empresas bem escondidas, mas que já estão sendo investigadas pela polícia e por algumas entidades há algum tempo. São empresas que trabalham com disseminação de fake news no interior de Minas Gerais. Isso já está sendo estudado há alguns anos e algumas já foram desbaratadas. É muito forte esse movimento, porque, na verdade, o interesse delas é criar tráfego para gerar dinheiro. Então, a gente tem vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Essas milícias virtuais que criam fake news sobre vacina, sobre política, mentiras absurdas para gerar tráfego para sites, e esse tráfego, quando traz uma mentira, por exemplo, vacina causa autismo, vacina mata o seu filho, essas chamadas que metem medo, explicadamente, por teorias científicas, inclusive, explicadamente tem atração, principalmente junto ao público mais velho, porque são pessoas que não sabem fazer técnicas de apuração, não sabem usar muito bem as ferramentas de checagem, não sabem checar redes de checagem de notícia, Google, etc., e necessariamente vão acabar acreditando nisso. Então, usam um pouco dessa inocência virtual que esse público tem. Eles sabem muito bem como direcionar essas mensagens para um target que é um target conservador, então eles sabem manipular os dados dos usuários, usando técnicas do que a gente chama de business intelligence,
que são técnicas de Big Data e BI, né, de Business Intelligence. Então, eles conseguem direcionar essas mensagens. Então, a gente está falando aqui de criação de matérias fantasiosas, matérias de geração de manchetes, né? Manchetes muito atraentes, mentirosas, para geração de tráfego, para ganhar cliques que vão render dinheiro para eles. É isso, é uma questão de financeiro. E aí, para acabar com esse tipo de negócio, é que apareceu aí o Sleep Giants, que é um movimento que já estava acontecendo lá nos Estados Unidos, que está avisando as empresas que fazem o que a gente chama de mídia programática, de que, ó, empresas, vocês não sabem, mas o anúncio que vocês veiculam nas mídias digitais, seja Google, seja remarketing do Facebook, etc., está alimentando esse tipo de coisa. Está alimentando sites que veiculam manchetes mentirosas. Então, as empresas muitas vezes não sabem que elas estão patrocinando esse tipo de site. Isso é um tipo de coisa, tá? A gente está falando de uso de inteligência de Big Data, manchetes fantasiosas que estão dentro desse site. Isso é uma coisa, isso é um tipo de coisa. E é muito forte, é muito forte. Nos Estados Unidos e no Brasil, talvez até mais. O Sleep Giant, nos Estados Unidos, conseguiu desbaratar uma cadeia muito grande de uso desse tipo de inteligência, avisando as empresas que elas estavam bancando isso, ou seja, sufocando financeiramente esse tipo de serviço. Agora, tem uma outra coisa, que é a criação de robôs do tipo trolls e do tipo bots dentro de mídias sociais. E não é só dentro de mídias sociais, não, Luiz. Se você entrar hoje, por exemplo, num portal tipo UOL, tipo G1 e etc., você vai notar que tem muitos comentários que são iguais. Esses comentários também são robôs. Então, você acha que está todo mundo louco falando aquelas coisas alucinadas, quando, na verdade, muitos desses comentários também são os trolls. São bots, são robôs. Então, isso é é muito assustador. louco, porque eu uma vez estava conversando pelo Twitter com um pesquisador de vacina aqui dos Estados Unidos, em inglês, e aí entrou alguém, entrou um antivacina, se identificando com uma pessoa, e começou a discutir com a gente sobre vacina, sendo contra. E aí eu e o professor estavam colocando lá os pontos de vista. Quando em algum momento, essa pessoa, ou essa conta, né, não vou dizer pessoa, essa conta do Twitter, me identificou como brasileiro, começou a responder em português. Chamou a história para uma coisa no Acre, que o governador do Acre vacina. Eu falei, cara, que coisa louca. Não é uma pessoa. Ninguém também tem essa influência toda para sair. Todo mundo discute desse jeito. E a discussão continuou em português. Aí eu comecei a fazer aquela brincadeira, dizendo, você é um robô. Não, não sou robô. Você é um robô. Não sou robô. Quer dizer, aí a coisa fica muito louca, porque a gente começa achando... Olha que, eu me considero um cara que safo dentro de internet. E cheguei a trocar 4 ou 5 mensagens com esse robô, ou essa conta esquisita, cara. E tem muito isso, porque o que acontece? Eles conseguem sequestrar os perfis com baixa atividade, os perfis que não estão atualizando, né, há muito tempo. O Twitter não consegue pegar, porque não necessariamente são contas novas. Então, eles fazem sequestro. Assim como já sequestraram a sua conta no Facebook, né, e a gente conseguiu recuperar, né, deu tudo certo. Mas, aliás, sequestro de conta está sendo uma coisa cada vez mais comum. Sequestro de fanpage, sequestro de perfil e sequestro de conta no Instagram. Isso é feito para o uso por bot também, mas também é feito para que pessoas possam comprar páginas com muitos seguidores. Para fins, sabe-se Deus quais. Então... Aconteceu com a minha página do Facebook, que a professora está falando, né? A página do Facebook foi sequestrada e, alegadamente, né, foi vendida para outra pessoa. E essa pessoa queria me revender a página. Isso no Vietnã. Começou a fazer posts em vietnamita. Né? Um negócio muito... E vendendo produtos. Era um negócio muito louco.
E foi difícil. Brigou Deixa eu muito responder pra aqui isso. a Catarina, que fez uma pergunta interessante. Ela falou, mas robô com capacidade argumentativa? Sim, sim, porque eles são programados como se fossem um chatbot. O chatbot é quando você entra numa página corporativa de Facebook, você é atendido por um robô, né, no Messenger. E você vai fazendo as perguntas e eles vão te respondendo. Aquilo ali não é uma pessoa, né? Aquilo ali é um robô. Eles usam o que a gente chama de machine learning. Eles vão aprendendo e eles vão respondendo com o tempo, eles vão aprendendo cada vez mais. Então, esses robôs, eles são programados. Então, eles sabem responder e argumentar. Então, eles têm aprendizado, sim. Uma dica que não sei se vale, mas que a sensação que a gente tem, às vezes que eu vi essas coisas acontecerem, basicamente, esses robôs respondem com a sua argumentação. A argumentação começa com o seu argumento, ou uma coisa a partir daí. Né? É quase como se fosse uma criança. A criança repete o que você fala e vai dali para frente. Né? É isso que eles estão fazendo. Eles são crianças digitais, vamos dizer assim, que estão aprendendo. Agora, né? É muito mais assustador ainda, porque é o seguinte, ainda existe um outro perigo aí, que é o das milícias virtuais partidárias. Então, aí temos um outro problema ali, né? Que a gente pode falar daqui a pouco. Mas, olha só, nesse negócio dos trolls, a gente fala de um problema que é o seguinte, os trolls, eles se autoalimentam, eles alimentam a discussão. Eles criam uma mentira, eles criam a discussão sobre a mentira, então eles criam a mentira, alguém contra a mentira, e eles ficam discutindo uns com os outros, para que isso chame atenção. Quando chama a atenção da mídia, eles pautam a mídia. E, na verdade, aquela discussão não existe. Então, isso é o problema. Isso é um problema, porque é uma discussão irrelevante, é uma discussão de terra plana. É uma discussão que pauta a imprensa, é uma discussão que nasceu deles, que quem veio discutir com eles foram eles mesmos, porque eles criaram robôs a favor e robôs contra. Então, eles ficam discutindo com eles mesmos e aí a imprensa embarca. Esse é o maior perigo. E aquela história, né? Como a gente tem aprendido essa semana toda, isso tudo em cima dos tais algoritmos, né? Que aí eles vão dominando, ocupando o espaço, a gente vai recebendo cada vez mais informações sobre aquele assunto irrelevante, mas que se tornou, entre aspas, relevante pela discussão, né? Quer dizer, ou seja, a coisa está muito complicada. Está muito complicado e eu estou com medo. Eu estou com medo porque esse ano temos eleições municipais. Os políticos brasileiros estão aprendendo a usar mídias sociais e estão aprendendo do lado bem negativo, vamos dizer. Eles estão querendo manipular. Isso me preocupa. E outra coisa, fazendo política em mídias sociais com coisas que não são política, como é o caso, por exemplo, da Covid, né? Covid não é política, né? Covid é uma questão de saúde. E virou política. Né? Essa política de desinformação sobre a Covid, ela não deveria ter acontecido. Sim. E virou uma questão política. E a desinformação, ela vem por conta da política. Isso aí também é aquela história. Algumas vezes começa com um político de verdade, né? Que traz o assunto para a política e que aí, a partir daí, essas máquinas assumem. O Reginaldo chamou atenção para o deepfake, né? Sim. Que é vamos dizer assim, o aperfeiçoamento da fake news, né? Ou seja, alguém pega o meu rosto e coloca uma fala no meu rosto sincronizada com uma fala que eu não fiz. Sim, já existe. Isso é uma coisa... Bom, primeiro que tem isso me chama a atenção, que é o seguinte, para fazer isso, não é uma pessoa destrenada, não é uma pessoa sem... São caras extremamente capacitados do ponto de vista tecnológico para poder fazer esse tipo de estrutura funcionar. Quem paga essa turma toda? Luiz, você sabe o que mais me assusta? Não é mais. Não é mais. Hoje, até uns 2 anos, vamos dizer,
até uns 2 anos, a gente tinha isso restrito a um universo muito altamente tecnológico. Tem uns 2 anos, Harvard fez uns testes, mostrou que era altamente possível. Harvard fez um teste mostrando que eles conseguiriam pegar o rosto do Obama e fazer ele completamente falando completamente outras coisas de que ele que ele não estava falando, né? E falou, olha o perigo disso aqui, porque quando isso aqui acontecer, e já estava acontecendo na verdade, eles estavam querendo alertar, quando isso aqui cair na mão dessas pessoas que já estão fazendo fake news, que já estão fazendo fake news direto, isso aqui vai virar um problema que a gente não sabe contornar. E já está virando. Hoje, qualquer software de manipulação de vídeo, já é possível você fazer manipulação de vídeo profissional. E quem paga? Quem paga são as mesmas pessoas que pagam as fake news. Muitas vezes empresários. Eu já recomendo, tem um documentário na Netflix que chama Privacidade Hackeada. Eu não sei quem assistiu, e quem não assistiu, por favor, assista. Porque é um documentário que explica não só o que foi a campanha do Trump. A campanha do Trump nasceu de uma fake news. O Trump não era candidato, né? O Trump começa candidato quando ele inventa junto com os conservadores todos, a fake news de que o Obama não era americano. Começou ali, né? E a partir dali ele virou o candidato prioritário dos racistas americanos. É isso que a gente lê. Isso está muito bem explicado, eu acho que o Scofield falou sobre isso, num livro sensacional chamado Os Engenheiros do Caos, que conta como se dissemina e como se cria fake news hoje. Nos Estados Unidos, o Steve Bannon foi um dos caras que criaram a indústria da fake news e da desinformação como um todo. Mas ele não foi o único, não. É todo um universo de patrocínio de empresas bancando fake news com objetivos políticos, mas não só políticos, não. Sociais, racistas. É uma série de interesses que vai muito além do objetivo político. É objetivo de destruição, objetivo de mudança de parâmetros da sociedade, etc. Então, a deep fake é mais fácil. Inclusive, o Steve Bannon era quem estava à frente de uma organização que caiu por causa dessa ONG que expõe essa monetização, o patrocínio, vamos dizer assim, de empresas, né? O Steve Bannon reconheceu que os caras acabaram com ele, né? Foi um negócio muito... O Steve Bannon, ele foi banido. O Steve Bannon, ele era conselheiro da campanha do Trump. Esse cara, desculpa, Luiz, o que eu vou falar, eu estudo isso e, enfim, eu entendo um pouquinho. O Steve Bannon, para mim, é um perigo. O tipo de coisa que ele preconiza não é uma coisa que a gente quer para a nossa sociedade. Ele é notavelmente racista, ele é declaradamente um ser não democrata. Então, a gente que estuda isso, a gente tem muita preocupação com os valores que ele apregoa, né? O Steve Bannon, a gente não gostaria de tê-lo por aqui, só que ele já veio para cá, porque o Steve Bannon, ele foi também consultor da campanha política aqui em 2018. Isso também é às claras, tá? Isso não é escondido de ninguém. Agora, o Steve Bannon também ajudou a manipulação do Brexit, que foi o primeiro grande case dele fora dos Estados Unidos. Mas o problema não é só o Steve Bannon, o problema são os herdeiros do Steve Bannon e os outros, né, que aprenderam que isso é possível. E uma máquina, é uma máquina. Você acha que a gente podia fazer um paralelo de que Steve Bannon e Companhia Limitada, eles são a versão digital do Goebbels e das teorias que a gente enfrentou no meio do século passado? Acho que a gente estaria nesse caminho, sim. Acho que a gente estaria muito nesse caminho. Porque existe aí uma luta muito forte, enfim, uma luta a favor do embranquecimento da sociedade mundial, né? E isso é muito claro em todas as teorias dele, de entrevistas que ele já deu, então a gente poderia falar nesse sentido, sim. E em relação à dominação que ele tem da ferramenta. Isso me preocupa, Doc, porque as ferramentas existem para serem usadas por todos.
O que me preocupa é que existe um lado que usa essas ferramentas de uma forma não muito democrata. Então, quando a internet nasceu, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu trabalho com internet há 25 anos, quando a internet nasceu, a gente acreditava que a internet era uma ferramenta de democracia, uma ferramenta de valorização do amador, que ia ajudar o planeta, né? Então, a gente não estava preparado para isso. A gente até não pode esquecer, né, Elis, que o início da internet no Brasil tinha o dedo do Betinho, né? Nossa, A gente não exatamente. pode esquecer. Eu sei que fui lá no fundo do baú, mas a internet no Brasil tem o dedo do DNA de Betinho e toda aquela, enfim, liberdade e democracia que pregava. Quer dizer, eu tinha conta no BBS, no tempo que existia isso, né? Vamos entregar tempo. Muito bem lembrado. Quer dizer, eu acho que isso. Agora, uma coisa que me chama a atenção, eu falei outro dia isso, eu acho que foi com um cientista que a gente estava conversando aqui outro dia. Sabe o que me deixa preocupado? É que o lado bom, o bem, vamos dizer assim, de maneira genérica, ele acha que vai convencer as pessoas porque ele é bom. Sim. Por ser o bem. Assim, eu vejo isso no lado da saúde. A ciência não sabe usar a ferramenta. Não. Porque ela acha que o cientista acha que diz o seguinte: olha, eu estou dizendo que o coronavírus não foi feito em laboratório. E só porque eu estou dizendo isso, as pessoas vão acreditar em mim. Porque eu sou um cientista. Cara, não é assim. A minha briga hoje em dia, até eu faço parte de uma ONG aqui nos Estados Unidos, de ciência, as pessoas já sabem, a Dimension Science. Aliás, eu recomendo quem quiser dar uma olhadinha na gente. Uma das brigas que eu tenho lá dentro da ONG é o seguinte: os cientistas, são todos cientistas e algumas outras pessoas. Na galera de comunicação, nós somos 3, a gente fala para eles: gente, vocês têm que jogar o mesmo jogo. Vocês têm que saber jogar o jogo. Não deixou de ser uma coisa assim amadora, deixou de ser uma coisa assim inocente, do bem. A academia tem que saber se colocar na internet. Porque senão a gente só perde, a gente só vê fake news subindo em cima do povo. É o tempo todo e eles têm uma campanha massiva, primeiro de controle do discurso, né? Como eu falei, eles ficam o tempo todo controlando o discurso, mantendo a discussão que eles querem sendo feita, porque eles manipulam, né? Eles criam um robô, eles brigam com eles mesmos, então a gente está sempre falando sobre aquilo que eles querem. Agora, tem pesquisas, Luiz, que dizem, muito recentes, que dizem que é impossível a gente discutir com eles. É impossível. E aí, vamos ser sinceros, eu já tentei discutir com algumas dessas pessoas e não consegui. Porque é impossível você discutir com uma pessoa, por exemplo, que acredita em terra plana. Eu já tentei. Hoje, eu concordo que discutir com o terraplanista é pregar no deserto. Não tem jeito. O sujeito não tem cérebro. Não adianta que não vai nascer cérebro, nascer neurônio ali. Agora, o que eu falo é que não é nem o convencimento das pessoas, Elise. É o seguinte: se a gente é soterrado e o discurso, a conversa, a tendência é desviada por conta dessas ferramentas, a gente vai ter que fazer isso também. Tem que fazer. Esse é o recado. O que acontece? Eu acho que esse lado do bem, ele ainda não sabe usar. Ou então ele ainda não acordou para todo o potencial. Hoje a gente está falando do uso massivo de Big Data e Business Intelligence. A gente precisa dominar todas as ferramentas para poder combater de igual para igual. Porque a gente precisa entender o comportamento também das pessoas. Eles conseguem. Quem assistir esse documentário, Privacidade Hackeada, vai entender como é que funciona a campanha de disseminação de ódio, tá? E de fake news. É a mesma coisa. É a mesma forma de espalhamento, né? Eles atuam em cima do medo. A coisa que mais assusta, óbvio, são as coisas que... A coisa que mais leva uma pessoa a agir e espalhar um boato é o medo. Todo mundo tem medo. Então, eles vão em cima dos conservadores. O que o conservador tem medo, né? Ele tem medo, por exemplo, do filho dele virar homossexual. Eles descobriram isso. Então, eles ficam muito em cima da mamadeira de piroca, né?
Gente, desculpa, eu tive que falar, né? Mas é uma das fake news mais famosas do Brasil. Então, eles ficam em cima da mamadeira de piroca, e etc., e inventam aquilo tudo que a gente sabe. Então, eles ficam em cima dos maiores medos, os medos instintivos das pessoas. Isso foi usado na campanha do Trump, por exemplo, disseminaram muita fake news contra a Hillary, em cima dos conservadores, falando que ela acontecia coisas mentirosas que disseminam medo. Então, é sempre assim, eles vão em cima daquele público que eles sabem que está disposto a acreditar naquele medo. Então, como é que eles sabem isso, Liz? Porque eles dominam as ferramentas. Porque eles dominam o Facebook, eles dominam os anúncios do Facebook, eles dominam o gerenciador de anúncios do Facebook, eles dominam o gerenciador de anúncios do Twitter, eles dominam a ferramenta Twitter, eles dominam o Google, eles sabem exatamente como funciona a ferramenta de busca do Google, eles dominam técnicas de SEO, de busca orgânica, eles dominam técnicas de link patrocinado no Google, eles entendem como é que funciona a mídia programática, eles usam Big Data. Então, a gente também tem que usar, porque se a gente não usar, a gente não tem nem como contra-argumentar. Porque são muitas técnicas. E uma coisa que eu acho que vai trazer me traz uma preocupação muito grande é que é o seguinte, no meu entender, a única solução, uma das soluções, ou talvez a solução para gerenciamento da pandemia nos próximos meses e talvez até o ano que vem, é você usar maciçamente o Big Data. E o Big Data, assim que eu vou dizer, que vai assustar já assusta muita gente. A grande pergunta é, o quanto você está disposto a abrir mão de privacidade para ter segurança com relação à infecção pelo coronavírus? Essa é a grande questão. Exatamente. Porque a China não perguntou. A China não cuidava. A Coreia do Sul se deu super bem usando isso. O cara tem que sair do prédio dele, fotografar um QR Code para dizer aquele negócio, aquele quadro, para quem não sabe, para quem não fala essa língua esquisita, é aquele quadradinho cheio de pretinho e branquinho, você vai clicar aquele código e vai dizer para a nuvem, olha, para sair de casa, entrou no ônibus, entrei no ônibus, saí do ônibus, cheguei no prédio do trabalho, entrei no prédio. Então, você vai ter que ser acompanhado o tempo todo. A China fez na marra, do jeito chinês, né? Fez e acabou. Você lembrou bem, a Coreia propôs isso e a população adotou esse comportamento. No Japão também eles aceitaram bastante bem vamos dizer, essa perda de privacidade. Só que isso tudo gera uma quantidade de informação que vale ouro, né? Eu acho que aproveitar um pouquinho esse espaço da gente aqui, que nós estamos falando dessas coisas diferentes de medicina, para falar para as pessoas o seguinte, sabe aquela hora que você instala o programinha no seu computador e aparece aquele monte de letrinha que ninguém lê, porque ninguém tem saco para ler aquilo, não vai entender metade do que está escrito, e você fala, concordo, e você instalou um app maravilhoso de graça no seu computador ou no seu telefone. De graça não tem nada. Você está vendendo todas as suas informações ali naquela maldita... Como é que chama aquilo, gente? Termos de política de privacidade. Isso, que de privacidade não tem nada ali. Ele só diz o seguinte, olha, eu vou entregar tudo que eu souber de você se alguém pagar bem pago para mim. Só que ele diz de um jeito estranho. Né? E isso vira dinheiro, isso vira informação que vai ficar rodando por aí. Mas não tem jeito. Deixa eu dar uma notícia. A gente vai ter que fazer isso, senão a gente não vai conseguir gerenciar a vida. Não tem jeito. Deixa eu dar uma notícia aí para quem está na live, que eu trabalho com marketing digital há muitos anos, né? E a notícia é a seguinte, com 25 anos aí de carreira, né, de digital, eu descobri que existem duas lendas urbanas. A primeira é que a gente não vira adulto, né? Porque eu tô com 44 anos, minha mãe tá com 71, não virou adulta, eu até hoje não me considero adulta, sou tão boba quanto eu era com 16. E a outra lenda urbana é a seguinte, não existe privacidade na internet. Não existe. Você pode esquecer, os seus dados já estão todos disponíveis para todo mundo. Então, que bom que existe a possibilidade da gente se proteger contra o coronavírus, porque os seus dados já estão com todo mundo. Então, você já está sendo bombardeado, já estão escutando tudo que você está falando. Não existe a menor possibilidade de você garantir privacidade na internet. Essa coisa de escutar, eu vou até depois já para o final, porque essa coisa é realmente apavorante.
Agora, se alguém ainda tem dúvida, se você tem, por exemplo, um iPhone, você vai ali naquele geral ali, tem um negócio de privacidade. Você vai lá, uma das últimas linhas é serviços de localização, que geralmente estão ativados. Aí você olha lá e tem a curiosidade de ver onde é que você já andou. Está tudo ali. Sim. Onde você foi pingado, ou seja, onde você marcou, o sistema marcou você. Acompanha a tua vida inteira, né? Fora essa maluquice de a gente conversar aqui sobre viagem durante meia hora na mesa e daqui a pouco apareceu a oferta de uma viagem fantástica para a gente fazer. Luiz, só o Google tem 57 sinais que ele usa para te oferecer uma resposta na pesquisa. 57. Ele sabe tudo de você. Então, tem a menor condição. Perdeu, né? Perdemos, já faz tempo. E Perdeu. não tem jeito. A gente não vive sem essas máquinas. As máquinas... Não, e essa galera que trabalha com Big Data, eles sabem usar essas ferramentas todas para te mandar exatamente a mensagem que eles querem que você receba. E outra, a gente tem que falar sobre o WhatsApp. O WhatsApp é o grande problema. Porque o WhatsApp ele não é monitorável. Então, é ali que mora o perigo. Porque o Facebook, a gente monitora. O Facebook, o Zuckerberg consegue instalar filtros. O Zuckerberg, por exemplo, colocou uma ferramenta de busca de deepfake que já está valendo. Agora, no WhatsApp ele não consegue. Até porque o vídeo é enviado como um arquivo preso lá, pendurado numa mensagem. Agora, o mais complexo ainda, eu acho, do WhatsApp, além de não ser monitorado, é o fato de que as pessoas, quando entram nos grupos, elas entram voluntariamente. É mais complicado do que você, enfim... se você monitora, o Google te monitora, o Facebook também, você até entrou de maneira voluntária ali. Mas muitas das coisas que você fez não foram exatamente voluntárias. Você foi induzido por algoritmos, anúncios que te foram oferecidos e você clicou em cima. O WhatsApp, não. Você fez a opção. Eu quero me juntar a essa galera. Né? Sim. Ninguém te obrigou a entrar naquele grupo. E aí e o compartilhamento... E o compartilhamento... bolhas, né? Umas bolhas. O compartilhamento no WhatsApp passa por um fenômeno que a gente chama de viés de confirmação, que é o seguinte: a pessoa ela realmente acredita naquilo ali. E mais do que isso, ela passa adiante mesmo quando ela sabe que é mentira. Esse é o problema. Porque aquilo ali reafirma a cultura daquele grupo, né? Exatamente. Isso é. Hoje, por exemplo, eu saí de um grupo hoje. Tomei uma decisão drástica, saí de um grupo. Falei, cara, eu cansei. Cansei de ficar discutindo. Não, imagina, você que é médico ouvindo coisa mentirosa sobre medicina. Eu escuto isso de pessoas falando sobre digital, sobre jornalismo, sobre fake news. A minha mãe me mandou uma fake news, e aí eu falei: mãe, pelo amor de Deus, mãe, checa, isso é fake news. Aí ela me respondeu assim: quem é você para falar sobre isso comigo? Não, você só dá aula disso na faculdade, né, pô? Eu dou aula em 6 faculdades, só. Mas é complicado. A Márcia está querendo saber se o Instagram tem algum tipo de filtro de monitoramento. Não tem. O Instagram, ele não aceita ferramentas externas de monitoramento, o que a gente chama de API fechada. Não é a mesma coisa do WhatsApp, não, porque o WhatsApp ele é um software peer-to-peer. Significa que ele é pessoa a pessoa, né, direto. O Instagram ele é parecido com o Facebook, ele é um software de mídia social, só que ele não aceita que uma ferramenta externa entre nele e navegue procurando menções de marca dentro dele. Então, ele ainda não é uma ferramenta tão legal para os promulgadores de fake news como um todo. Talvez por causa disso. Mas ainda não é... No Instagram, a gente tem que contratar alguém que tem uma conta, realmente tem que fazer marketing direto, vamos dizer assim, né? Eles não podem fazer o marketing direto que pode fazer, por exemplo, no Facebook, né? E coisas desse tipo. E no Instagram é mais difícil de compartilhar, porque não tem o botão compartilhar direto, né? Você precisa usar uma outra API para poder compartilhar, então é mais complicado. Por isso que ele está mais saudável. Mas olha só,
Eu, por exemplo, já descobri um jeito, quando essa live aqui acabar, eu vou tirar ela do Instagram e botar no YouTube. Sim, sim. Ah, mas aos poucos a gente vai aprendendo, né? E Porque ele vai abrindo. eles não dão essa opção em princípio, né? Você não tem essa opção no próprio Instagram. Sim. É lógico que eles já apareceram um monte de nerdzinhos, já criaram um monte de programa que você de graça lá, que você arranca o vídeo de dentro do Instagram e baixa no seu computador e bota, edita e bota no seu YouTube. E joga para o YouTube. Com certeza. É isso que dá para dizer. Você imagina, se a gente, eu que sou médico, que não tem nada com isso, consigo fazer essas coisas, que esses caras fazem não tem limite, né, cara? Não, e outros, eles estão muito, muito na nossa frente. Eles estão muito na nossa frente. É muito doido. E não, olha, não há limite, tá? Não há limite. Essa coisa do bem, né? Do bem contra o mal, primeiro, eu acho que foi a Márcia Cavalieri que comentou aí, de que a gente é muito naif, né? A gente era muito ingênuo. E você lembrou muito bem, Luiz, que a internet no Brasil foi criada pelo Betinho. É verdade, o Betinho criou o primeiro provedor no Brasil, que foi o Ibase, né? Na década de 80. Então, a internet nasceu como um bem, como uma ferramenta para fazer o bem mesmo. Né? Nasceu junto com o Ibase, foi o Alternex, foi o primeiro provedor brasileiro na internet. Depois ele foi sendo usado por ONGs e virou comercial só depois de 1995. Então, a gente não esperava que isso acontecesse. Então, a gente não se preparou. O meio acadêmico está tentando entender agora. Mas eu acho que ainda dá tempo. Eu sou otimista a ponto de que quem fez um comentário aí foi a Fernanda Schwitter, que é presidente de uma ONG também, o Projeto Cura, falou assim, mas eles usam coisas ilegais, a gente não pode. Não tem nada que usar nada ilegal. Não precisa. As ferramentas, jogar o jogo. Quando você joga um jogo, seja ele qual for, a primeira coisa que você faz é aprender a regra. Né? Só que na internet a gente começa a jogar sem ler a regra, né? Sem ler o livrinho. Exatamente. A gente precisa entender o poder dos nós das redes, os hubs de conexão das redes, os influenciadores, isso a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a usar as ferramentas, entender como que se comporta o público em manada, efeito manada. Então, isso a gente precisa entender. E precisa saber usar as ferramentas, seja Instagram, WhatsApp, o potencial, as vocações, usar Big Data, não tem mais jeito. Então, a gente já foi por esse caminho. A gente faz isso tudo fazendo direito, mas tem que fazer. Não dá para ficar exposto a isso tudo e vendo a sociedade se degradar, né? Isso a gente não pode mais aceitar. Então, a gente tem alguns movimentos legais. Eu estou acompanhando aí os Sleep Giants, já vi alguns movimentos legais, ainda não sei bem que grupo é esse, se é mesmo uma dissidência dos Estados Unidos, a gente está acompanhando. Tem aí as agências de checagem que fazem trabalhos sérios, mas eu estou gostando de alguns movimentos que têm acontecido para a gente tentar ver, aí, de repente, alguns políticos mais moderados, mais de centro para a esquerda, que tentam, eu estou falando, não, estou deixando os extremistas para lá, tá? Tanto os extremistas de um lado quanto os extremistas do outro, né? Para ver se a gente consegue, pelo menos, ser sensatos, né? Para enfrentar a pandemia e o que vier daí para frente, né, Luiz? Porque pode ser que essa pandemia não acabe tão cedo, pode ser que outro corona apareça, e aí? Não, isso a gente, com certeza, não vai acabar tão cedo. A gente tem que se preparar para a próxima, independente de qualquer coisa, não só do ponto de vista de saúde e técnico, como também fazer essas novas preparações para a coisa. O Rodolfo Ferreira, meu colega de colégio, vou entregar ele também, né? Está falando aqui o que a gente pode fazer para se proteger das fake news. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que educar. A gente tem que educar todas as pessoas que a gente puder. Fiz uma aula aberta pelo IBMEC esses dias, eu sou professora também do IBMEC, eu estava falando que eu acho que ensinar fake news deveria ser obrigatoriamente cadeira escolar infantil. Porque a gente precisa ensinar as crianças de que elas não podem acreditar em tudo. Então, eu ensino para o meu filho, eu tento ensinar para minha mãe, mas minha mãe é muito cabeça dura, já está com 71 anos. Eu tento ensinar para todas as pessoas. Eu aceito falar sobre isso em qualquer lugar, falo em faculdade, falo em curso, falo em escola.
A gente precisa falar sobre isso. A gente não pode aceitar o que está acontecendo, porque isso acaba com políticas sérias, isso acaba com políticas de vacinação, isso está acabando com o combate ao coronavírus, isso está acabando com a democracia. Acabou em muitos países, com a democracia de vários países. Deu lá o grande problema do Brexit, deu problema nos Estados Unidos, está acontecendo aqui no Brasil. Então, a gente precisa primeiro começar a discutir, falar sobre isso com quantas pessoas a gente puder. E outra coisa, ser militante contra, porque a militância virtual ela é tão poderosa quanto a militância de rua. Não vejo nenhuma diferença. Isso aí que eu ia falar. Primeira coisa que eu acho que a primeira dica assim, prática para dar para o Rodolfo é o seguinte: se tem um site, vai lá e olha. Vê de onde é que vem aquilo, vê que site é aquele. Eu estava comentando com o Scofield, eu recebi uma mensagem muito louca circulando no WhatsApp, dizendo que vinha do CDC, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Eu falei, cara, estranho, isso não parece a recomendação deles. E aí eu fui encontrar essa mensagem num site indiano de notícias. Nossa. E em inglês, quer dizer, alguém ainda teve o trabalho de traduzir para o português o negócio errado para replicar. Quer dizer, olha de onde é que veio, né? Se você olha e fala assim, olha, esse nome aqui... Agora, com cuidado, porque o Scofield também lembrou a gente que os caras são malandros, né? Então, em vez de botar Folha de São Paulo, que é, por exemplo, Folhasp, se você for ler, né, direto, vai ser Folha SP junto. Não, bota a Folha de São Paulo. Aí o cara acha, pô, saiu na Folha. Não, não é bem assim, não. Né? E agora eu vi, hoje eu me surpreendi com uma notícia também que circulou num grupo do WhatsApp. Aí eu fui olhar uma agência de notícias russa. Eu não sabia nem que existia, cara. E parece ser grande pra caramba. Nossa. Tal da agência Sputnik. Sputnik News Brasil. É braço da agência Sputnik, que vem a ser simplesmente o que veio, a versão digital da Voz da Rússia, do governo russo. Cara. E tem isso circulando em português. E não é português de Portugal, quer dizer, tem gente, eles declaram lá, eles estão lá no site deles, até você vai, tem pouquinho de curiosidade, né? Vai no site, todo site tem aquele negócio, quem somos, sobre nós. Você vai lá e olha. Esses caras dizem, não, somos agência russa oficial, endereço tal, registrado no governo russo com número tal, e temos agências em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Eu falei, gente, eu não tinha a menor ideia que a Voz da Rússia tinha virado uma agência de notícias e que tinha um braço brasileiro. Caramba, que doideira. Você vê, tem que olhar, tem que fuçar, tem que ter... A gente tem que ser curioso, não pode realmente essa coisa que você falou, é coisa meio de criança, né? Criança é assim, né? Mas vem cá, por quê? Volta a ser criança. Mas isso é assim, por quê? Exatamente. E as ferramentas oferecem opções de denunciar também. Facebook e etc. Todos têm ferramenta de denúncia. E eu denuncio tudo, tá? Eu sou uma denunciadora, em massa. Então, achei alguma coisa, eu vou lá e denuncio porque é preciso. Porque eles também não têm braço para ficar atento a tudo, né? Então a gente precisa colaborar. Não, e as ferramentas têm limitações, né? Você conhece aquele caso que aconteceu também comigo, também no Facebook, em que uma pessoa criou uma página, não usava o nome, mas usava a imagem, que botava outro nome. Aí o algoritmo não identificava por imagem. Era um outro nome com as minhas fotos, era como se eu fosse outra pessoa. E o Facebook conseguiu pegar isso. A gente teve de pedir ajuda, a gente levou essa história até a Califórnia para poder tirar essa página do ar. Então é muito complicado, não é muito simples, não. Elis, quero te agradecer muito pela paciência. Pô, prazer conversar com você. Com saudade de você. Né? Precisamos conversar mais sobre esse assunto. Eu acho que isso aí é um negócio que a gente tem que discutir. Em termos de saúde, isso é extremamente grave. Eu acho que a gente tem que falar com as pessoas. Não só a questão da checagem, como várias pessoas estão falando. A Carolina falou que já desistiu, que passou a eleição mostrando fake news para os dois lados. É verdade. Vamos ver aqui o que o Rodrigo perguntou. Peraí, que a diretora aqui, a chefe, está puxando minha orelha, você sabe, né? A gente não olha aqui, rapaz. Cadê a pergunta do cara? Ah, meu Deus, não achei, não. Rodrigo! Pergunta de novo aí, porque eu não consegui achar aqui, desculpa. Entrou muita coisa junto, a gente estava falando ao mesmo tempo.
É complicado fazer esse negócio tudo junto assim. Agora, eu acho que o importante é as instituições sérias, todos nós fazemos parte de alguma instituição, Sim. inegavelmente. Seja a igreja do bairro que eu frequento, ou o centro espírita, seja o que for, do ponto de vista religioso, do ponto de vista social, muitas pessoas, muitos de nós estamos ligados a grupos por algum motivo, né? Motivos técnicos, científicos, profissionais. Vamos motivar essa discussão nesses grupos, gente. Sim. Vamos cobrar que as nossas associações de classe, que os nossos grupos sejam atuantes nas redes sociais para ocupar o espaço. Eu costumo dizer, quando eu falo disso em palestra, que o vácuo não existe na superfície da Terra por causa da gravidade, né? Só existe lá fora. Agora, se a gente deixar o espaço, a gente cria esse vácuo. E quem vai ocupar esse buraco é o fake news, é o charlatão, é o mentiroso. Então, é isso que a gente tem que fazer. Cada um de nós, dentro da sua área, tem espaço para trabalhar. A Fernanda Schmidt está perguntando como é que você faz. Já fazemos isso para o Projeto Cura. A gente tem que fazer mais. Eu sei que tem que gastar dinheiro? Tem, não tem jeito. Junta-se dinheiro, arruma-se dinheiro para isso, da mesma forma que os caras levantam dinheiro do outro lado. Tem que jogar o jogo deles. Tem. A gente tem que fazer a nossa parte, porque senão, sinceramente, eu tenho medo das consequências. E acho que isso ainda é a ponta do iceberg. Eu acho que a gente ainda vai ter problemas muito sérios quanto a isso. E o coronavírus é só um dos casos, né? A gente já teve outros. Campanha anti-vacina, agora coronavírus, e a fake news ela vai mostrar ainda muitos lados se a gente, enquanto sociedade, não combatê-la usando todas as ferramentas que eles usam, Luiz. É agora. E a grande ferramenta, gente, grande vacina para isso é informação, né? Nosso site, por dentro do coronavírus.com.br. Tá que nem o Fachel, hein, Maurício? Olha a hora, tá acabando, é isso mesmo. Maurício tá tomando conta. Então, obrigado. Por dentro do coronavírus.com.br, meu canal no YouTube, DR Luiz Fernando Correia, o Instagram aqui, DR Luiz Fernando Correia, de novo, trazendo mais gente. Vamos juntar mais seguidor. Vamos chegar nos 5.000 para a gente comemorar junto também. E o Twitter é o Saúde em Foco, porque é o nome do boletim da CBN. Todo dia eu estou lá de manhã e de tarde. Gente, Elis, de novo, muito obrigado. Beijão. Beijo na diretora. Se cuidem, pode deixar, Docinho. Se cuidem da família e a gente volta a conversar, tá bom? Tchau. Tchau, grande beijo. Beijo do Doc para todo mundo, gente. Bom fim de semana, mas amanhã tem live, viu? Amanhã é aquela coisa sem convidado, é só um papinho que geralmente é para ser rápido, mas nunca termina. Eu falo demais, gente. Muito louco. Culpa dela, hein? Culpa dela, hein? Aprendi muito. Já entreguei hoje, a gente fala de internet desde a época de Betinho, mas Verdade. Tchau, gente. Até mais.